A Rede Globo é a líder em recebimentos de verba do governo federal. Quem poderia imaginar? Tudo isso para criar uma boa imagem para o Flávio Dino, que vai restringir ainda mais o seu porte de armas. Vou explicar para você tudo isso no vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Espero que, sinceramente, você não acompanhe. Serve somente para ele falar bobagens e dar algum... Porque efetivamente eu não dou audiência para vagabundo. Ele noticiou que vai fechar os clubes de tiro. Então, se você é um atirador esportivo, se você está querendo aprender a atirar, gosta de ir no clube de tiro, sinto muito, o Flávio Dino vai fechar os clubes. Não é apenas a restrição do CAC, ele está indo a passos largos para acabar com qualquer possibilidade de armamento da população, ao melhor estilo de ditadura da Coreia do Norte. Porque a gente sabe, quem desarma a população é ditador comunista. E é isso que está acontecendo aqui no país neste exato momento. Na prática, a inviabilidade dos clubes de tiro e de acesso ao CAC vai tornar cada vez menor o número desses clubes. Já há a imediata restrição de horário. Agora eles podem funcionar somente até as 22 horas. Daqui a pouco não vão poder mais funcionar. E a operação, que às vezes se sustentava pelo trabalho à noite, começa a ser inviabilizada. É o que funciona para você estrangular a empresa. Eles vão estrangulando, restringindo a operação, restringindo o número de clientes, as possibilidades que podem participar, para que no final do dia não haja mais acesso a essa modalidade. E é lamentável, porque a gente sabe que é um intuito desarmamentista muito grande do governo Lula. E o Flávio Dino vem decreto após decreto, tornando cada vez mais impossível o acesso à arma. Se você não tem o seu CAC, se você não tem acesso a porte de arma, você não vai conseguir. O vereador Carlos Bolsonaro, por exemplo, teve negado o porte de arma no Rio de Janeiro. Ele que já tinha o porte de arma, foi negado pela Polícia Federal. E você vai me dizer que isso não foi uma medida política, que não é uso político da Polícia Federal? Eu duvido. Você pode gostar dele, pode não gostar, mas não há como negar a necessidade, a possibilidade dele ter o porte, mas que foi negado por uma movimentação política do Lula. E é nada mais do que isso. Ah, mas não é o Lula. É o Flávio Dino, meu irmão. Flávio Dino é o ministro que o Lula colocou. Então, na prática, é o mesmo fazendo. Se você nomeia o ministro, ele faz, é o mesmo que ele fizer. Eu tenho um monte de assessor aqui no gabinete. Se eles fizerem uma cagada, eu vou responder pela cagada deles. Por isso que eu fico com uma lupa em cima de todo mundo, para não ter problema nas minhas costas. É simples a conta. O ministro do Lula, ele responde. Se você está na dúvida de tudo isso, dá uma olhada no vídeo do Lula. Eu sinceramente, eu não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu já disse pro Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar e do Exército, ou da Polícia Civil. É a organização policial que tem que ter lugar para tirar, para treinar tiro. Não é a sociedade brasileira, nós não estamos preparando uma revolução, eles tentaram preparar um golpe. Cifo. Nós não. Nós queremos preparar a democracia. O legal é que o Lula ignora até a estatística. 2022 foi o ano com menos homicídio em uma década. Se o Bolsonaro estava armando todo mundo, ele era o grande vilão, como reduziram os homicídios? Em uma década. Tem gestão Dilma aí no meio. Ninguém lembra disso. Mas a questão não é salvar vidas, a questão é tornar você refém do governo. E vamos concordar, já é difícil, você já tem que pensar o que você vai falar, dependendo do que você fala, te processa, dependendo se você vira homofóbico, transfóbico, se vira qualquer coisa, daqui a pouco você está preso porque você falou uma bobagem no ministro, de repente você está sendo processado por qualquer outra bobagem, e aí se alguém entra na tua casa, você simplesmente tem que pedir desculpa pro ladrão, porque é isso, você não pode mais se defender no país do PT. Só que não para por aí. Sabe o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, aquele que não defende nada? Então ele resolveu dar um rolezinho por presídio, sabe para quê? Para defender os direitos dos manos. É isso mesmo. Ele resolveu que vai dar uma olhada na ideia das cadeias e logo vai vir uma força-tarefa para soltar milhares de presidiários. E aí você vai estar desarmado na tua casa, refém da bandidagem. Só que é natural. Dá uma olhada no voto nos presídios. Quem ganhou a eleição na cadeia? Pois é, faz o L. E fazendo o L, a Rede Globo se tornou a emissora que mais recebe dinheiro. A Rede Globo recebeu 55 milhões de reais do governo somente nos 6 primeiros meses de gestão Lula. É mais que o dobro da verba de TV da segunda. Se você dá uma olhada, na verdade, somando as outras 3, não dá o dinheiro da Globo, porque a Record recebeu 13, o SBT 12 e a Band 5. Se você somar 13 com 12, 25, com 5, 30 milhões. A Rede Globo recebeu quase o dobro de todas somadas. Detalhe, esse número não conta a transferência de empresas estatais como a Petrobras, o Banco do Brasil e os Correios, ou seja, o valor aumenta significativamente. Dá para entender por que da militância da Rede Globo em colocar o descondenado na presidência da República. E falando em TV, mais uma TV Lula foi lançada. Agora a EBC lançou o canal Gov. Você precisa muito do canal Gov, né? Você vai pagar para ter o canal Gov. É extremamente importante para a tua vida. Sabe o que vai ter? A transmissão da live do Lula com o show. É incrível, é isso que a gente precisa.
Esse é o governo do Lula. É isso que a gente tem hoje no país. E aí eu vejo todo esse rebuliço, tudo o que está acontecendo, às vezes a gente começa a pensar um pouco na nossa história, no que a gente vai fazendo, enfim, nas escolhas, e como poderia ser diferente se o Lula não fosse presidente da República. E aí a gente começa a balancear o que fazer daqui para frente. Porque a gente pode ficar reclamando eternamente que lá atrás teve erro, ou a gente pode começar a mudar o futuro. Eu acho que a hora é da gente começar a pensar em como retirar o Lula da presidência da República. As pessoas que ficam com os pés no passado, falando de passado, criam um ambiente fértil para que um bandido como Lula simplesmente transite livremente enquanto presidente. Isso tem que acabar. Por isso que é mais do que nunca importante ter gente de direita, gente conservadora, que de verdade encampa a batalha contra o PT, ocupando espaço. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.